Deputada Carla Zambelli era um dos principais nomes solicitados pelo ministro Alexandre de Moraes, através dos seus juízes auxiliares, para que tudo que ela postasse fosse monitorado, feito relatório para que ele tomasse providências. Carla Zambelli, Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Daniel Silveira e mais. Acredito que esses eram os principais que estavam como alvo do ministro Alexandre de Moraes. Eu parti para o momento de guardar tudo, diferente de outras pessoas. Eu resolvi guardar tudo porque eu sabia que lá na frente eu poderia divulgar isso caso algo errado, de fato, fosse do começo ao fim do trabalho. Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. O senhor atuou como chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE. Poderia explicar brevemente como funcionava essa assessoria e quais eram as suas principais atribuições? A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, ela tinha como objetivo realizar o monitoramento e a análise de fake news produzidas no período eleitoral. O meu papel dentro desse gabinete era como assessor-chefe do gabinete, o qual coordenava todos os servidores que ali estavam lotados e repassava a eles todos os pedidos que chegavam até mim pelas mãos, pelas mensagens de juízes auxiliares, tanto do TSE quanto do Supremo Tribunal Federal, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Naquele momento eu só tinha a atribuição da AED, também fui nomeado como coordenador do Núcleo de Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral e participei de alguns outros grupos dentro do WhatsApp para auxílio a algumas operações. O senhor lembra a data em que esse período começou? Salvo engano, no início de agosto, não lembro se dia 8, dia 10, algo assim, de 2022, findando no dia 9 de maio de 2023. Como era a sua relação com o ministro? Como que se dava a sua relação com o ministro? Para aumentar o som do telão, por favor. Como que se dava a sua relação com o ministro? Como era? Relação completamente profissional, tive contato pessoal com o ministro por volta de 3 ou 4 vezes. Me recordo que um pouco antes da posse, na posse, e mais umas 2 ou 3 entre reuniões, mas os contatos foram bem limitados e mais umas 2 ou 3 reuniões remotas. Todo o trabalho ele era feito através do juiz auxiliar. A sua indicação para essa função foi feita pelo próprio ministro? Foi feita por alguma outra pessoa? Essa minha indicação foi feita através de um juiz auxiliar, o Marco Martins Vargas, do qual me conheceu num clube de tiro e viu as minhas habilidades, meus trabalhos, meu currículo e foi conversando comigo até chegar ao Supremo Tribunal Federal, que a princípio meu trabalho seria no Supremo Tribunal Federal, e por lá passei por uma bateria de análises. O senhor afirmou em audiência da Comissão de Segurança Pública no Senado Federal, realizada no dia 2 de setembro de 2025, que a deputada Carla Zambelli estava entre os nomes que eram foco de observação do ministro. Isso está nas notas taquigráficas. Poderia detalhar o que significava foco de observação nesse contexto e de que forma ele ocorria? Ok. A deputada Carla Zambelli era um dos principais nomes solicitados pelo ministro Alexandre de Moraes, através dos seus juízes auxiliares, para que tudo que ela postasse fosse monitorado, feito relatório para que ele tomasse providências. Ela e outras pessoas, era ela mais 3 ou 4 pessoas, entre parlamentares e influencers, para que fosse feito vamos dizer, como se fosse um pente fino,
ficasse sempre alguém à disposição para estar observando as redes dela. Esse trabalho era feito por servidores do próprio gabinete. Quando o senhor fala principal nome, existiam outros nomes? O senhor poderia trazer quais são? Sim, os principais nomes, que o volume era muito grande. Carla Zambelli, Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Daniel Silveira, quem mais? Acredito que esses eram os principais que estavam como alvo do ministro Alexandre de Moraes. Existiam outros, mas um pouco menos relevante, com menos pedidos do que a própria deputada Carla Zambelli. Ela era um dos principais pedidos do ministro. O senhor pode esclarecer se esse foco de observação, que inclui a deputada Carla Zambelli, foi solicitado diretamente ao senhor, por superiores, ou pelo próprio ministro? Ou se chegou ao seu conhecimento apenas de maneira indireta, por meio de conversas e demandas repassadas por terceiros? Sempre através dos juízes auxiliares, os quais recebiam o pedido do ministro. Algumas vezes, pouquíssimas vezes, vinha de outras pessoas, como não posso nem afirmar porque não lembro muito bem, do capitão Wellington Macedo, mas assim, via de regra, os pedidos vinham a partir dos dois juízes auxiliares do Alexandre de Moraes, um do Supremo Tribunal Federal, um do Tribunal Superior Eleitoral, a mando de Alexandre de Moraes. Alguma dessas vezes acabava vindo até encaminhamento da própria mensagem que o ministro encaminhava aos juízes e eles me repassavam essa mensagem. O senhor pode falar o nome, quem eram eles? Ayrton Vieira e Marco Martins Vargas. Esses nomes que o senhor citou, incluindo a Zambelli, foram mencionados em instruções específicas para produzir relatórios ou apenas como alvos a serem monitorados? Nos dois casos, nos dois sentidos. Era pedido relatórios constantes de Carla Zambelli e também para que monitorasse. Se havia um monitoramento, de que forma que ele ocorria? Era um monitoramento feito através de ferramentas OSINT, de técnicas OSINT, Open Source Intelligence, onde um ou mais servidores do próprio gabinete ficavam olhando as redes da deputada a fim de obter ali uma mensagem, de verificar um vídeo ou manifestação. E alguma dessas vezes até acabava acontecendo em perfis de simpatizantes, o qual eu não aceitava, mas era pedido também, ia junto no pacote. O senhor tem esses relatórios que foram produzidos? Sim, possuo. A boa parte estão comigo ainda. Tem cópias deles? Inclusive, eu encaminhei um para a CCJ, que é o da arma, que foi pedido para eles, que eles iriam utilizar e acabaram não utilizando. Teve até um vazamento do próprio tribunal, que saiu em jornal esse relatório. O senhor encaminhou para a CCJ da Câmara dos Deputados? Sim. Ou do Senado? Sim. Não, essa CCJ. Para essa CCJ. Uhum. Em que data o senhor encaminhou? Hoje mesmo, até prints de conversas. Algumas das conversas eram mais de 150, 200 pedidos, coisas com base no nome Carla Zambelli. Encaminhei alguns para que ficasse como exemplo, depois encaminho todos os outros. Certo. O senhor lembra o e-mail ao qual foi encaminhado? O senhor poderia... Não me recordo, preciso olhar aqui. Não? Tudo bem, nós vamos checar. Ok. Havia algum critério político explícito ou implícito na escolha dos nomes observados, como alinhamento ideológico ou vinculação partidária? Olha, a princípio eu não tinha percebido nada na primeira, na segunda, talvez até a terceira semana, mas com o decorrer dos trabalhos, com o passar do tempo, se percebia que sim, existia, se não existia era muito estranho, um claro trabalho direcionado a perfis de direita, nunca perfis de esquerda. O senhor deixou a função no dia 9 de maio de 2023.
nessa época, o que havia de informação ou objetivo em relação à situação da Zambelli? Houve alguma apuração sobre ela ter participado da invasão ao Conselho Nacional de Justiça que ocorreu no início daquele ano? Para mim, chegaram pedidos para que fosse verificado a situação criminal do Walter Delgatti e se ele tinha muitos processos, passagens, analisado isso, para que passasse isso ao gabinete do ministro. Foi somente esse trabalho. Não teve nenhum relatório que eu me recorde, pode até ter tido, mas não me recordo muito bem, focado nisso. Agora, recordo plenamente que existiram pedidos para que levantassem a situação criminal do Walter Delgatti. Me recordo até que tinha alguns processos de estelionato na comarca de Araraquara. A invasão ao Conselho Nacional de Justiça foi objeto de apuração no contexto do inquérito 4781, que ficou conhecido como o inquérito do fim do mundo. Carla Zambelli foi mencionada nesse contexto? Eu não tinha acesso aos inquéritos dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu tinha somente acesso aos trabalhos do gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Na sua avaliação, a inclusão de parlamentares, e especificamente de Zambelli, nesse chamado foco de observação, poderia ter criado um ambiente de predisposição contra ela, mesmo antes da abertura formal de investigações? Não vou nem falar em abertura formal, porque acontecia muito antes de uma abertura formal de investigação. Toda a análise, todos os relatórios eram feitos a partir de um pedido do ministro através dos juízes auxiliares, ou seja, vinha direto de um magistrado e não de uma polícia judiciária, tampouco da Procuradoria-Geral da República. Então, sim, havia sim uma constância de pedidos e uma investigação em cima dela. Então, acredito que a sua pergunta é positiva. O senhor tem conhecimento de alguma informação concreta, seja documento, registro ou ordem recebida, que possa contribuir para esclarecer se havia um interesse de caráter persecutório por parte do ministro em relação à deputada Carla Zambelli? O que eu tenho comigo são os relatórios produzidos, os e-mails encaminhados oficialmente para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e as várias conversas de WhatsApp entre eu, Ayrton Vieira, entre eu, Marco Martins Vargas, e entre eu e um grupo do próprio Tribunal Superior Eleitoral, onde claramente se vê que Carla Zambelli era de fato um alvo e tinha uma intenção com cunho persecutório. Inclusive até em palavras que dizia, vamos pegar ela, entendeu? Você via que o teor das conversas mostrava-se que uma perseguição. Por fim, o senhor deseja acrescentar alguma informação adicional que considere relevante para esclarecer o tratamento dado à deputada Carla Zambelli e auxiliar esta comissão no exame do processo de perda de mandato? O que eu posso dizer, e faço questão de dizer, que de fato existiu claramente uma perseguição, não só ela foi uma das principais personagens. Era uma perseguição ativa, constante, praticamente que semanalmente, 2, 3, 4 vezes por semana, eu recebia pedidos para que monitorasse, para que olhasse, tanto dela, qualquer coisa que envolvesse Carla Zambelli em rede social, muitas vezes não eram nem coisas produzidas por ela, mas estavam no nome dela, acabava caindo no foco e vinha para o departamento, para o gabinete, e reafirmo aqui que ela, de fato, juntamente com Alan dos Santos, com Constantino, com Figueiredo e outros, foram pessoas que foram muito perseguidas. Não recebi em momento algum pedidos de qualquer outro tipo de polo político, centro ou esquerda. Direita, em especial, acredito que até por parlamentar, Carla Zambelli era considerada por mim a número 1 a ser levantada. Presidente, inicialmente são essas perguntas.
Agradeço a Vossa Excelência e passo de pronto a palavra à apresentada, a deputada Carla Zambelli, para inquirir a testemunha. Primeiro, eu queria te dizer, estou um pouco emocionada de tão agradecida que eu estou de você ter feito isso por mim, Taira Ferro. A coragem que você está tendo agora e do quanto você se expôs, isso eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E eu vou rezar sempre por você. Eu imagino que devia ser a sua cabeça, deve ter sofrido muito por ter trabalhado fazendo uma coisa que você não queria fazer. Mas você tinha que trabalhar porque você tem família, né? E algumas coisas que eu ia perguntar, o Diego já perguntou. Eu queria, talvez, ir de um jeito um pouquinho diferente. Começou em 2022, né, quando você foi para o TSE, e foi mais ou menos no começo da eleição, certo? Isso mesmo. Essa formação dessa área aconteceu muito próximo, foi meio que para acompanhar a eleição, eu senti. E o que acontece? Naquela época, por que eu acho que ele me colocou como número 1? Porque em agosto de 2022, eu tive mais de 1 bilhão de alcance no meu Instagram, só no Instagram. No Facebook, então, era outro bilhão, era muita gente. Acho que hoje, se fosse comparar, acho que é o alcance do Nicolas, assim, talvez não tanto quanto o Nicolas, mas esse interesse, né? As pessoas gostavam de ver. Eu queria te perguntar se esse tipo de desinformação, né, esse lugar aí de desinformação no TSE, se teve alguma vez em que você viu algo postado por mim, ou você, ou estava no relatório, que, por exemplo, tem um vídeo, especificamente, que era um código, aquele código que veio para algumas pessoas, ou quando elas iam tirar título de eleitor, etc., e vinha um códigozinho, e vinha um QR Code, e em muitos QR Codes vinha Lula. E assim, mais de 10, 15 pessoas postaram isso, que era Lula o código. E aí o que eu fiz? Eu entrei no TSE perguntando o porquê da coincidência, porque às vezes era Lula 13, né? E eu perguntava assim, aí eu perguntei, imagina se fosse Bolso 22, né? Seria assim, uma explosão de gente reclamando. E aí o que aconteceu? Esse vídeo meu, eu só dizia que eu tinha feito a denúncia, que eu achava estranha a coincidência e que eu pedia para o TSE se explicar. Esse foi o vídeo. Ou seja, você não mente quando você está fazendo pergunta, está fazendo meu trabalho de deputada. Esse vídeo foi tirado do ar por desinformação e eu sofri já julgamento e eu tenho que pagar 30 mil por conta disso. Sendo que, assim, esse é um dos vídeos que eu me lembro que era tão verdade, tão verdade, tão verdade, que assim, eu sinto, como é que eu vou pagar 30 mil de uma coisa que é verdade? Qual é a minha pergunta para o senhor? Você se lembra de alguma coisa como essa, né, que eu estou lhe dizendo, que eventualmente era verdade o que eu falava, mas que o Moraes ou os ministros dele disseram, não, se é da Carla, vamos dizer que é mentira e vamos anular e dizer que é mentira e abrir processo de fake news. E tinha lá o escritório do PT que havia em seguida o processo de fake news. Você se lembra disso alguma vez? Dessa forma, deputada, não. O que acontecia era o seguinte: todo e qualquer vídeo que a senhora postava e falava dentro do seu próprio, até mesmo dentro do seu próprio trabalho como deputada, de investigar, de ir atrás da verdade, isso tudo caía na mão dele, alguém enviava, não sei como, e chegavam para mim através dos juízes auxiliares, e independente das falas, do que tinha que ser relatado. Como a senhora falou de conta, de alcance, a senhora, Nicolas, de fato, ele sempre prezou pelas contas que obtinham mais alcance, que chegava mais informação ao povo. Tinha uma regra para isso, mais de 1.000 visualizações ou 5.000 visualizações
já era considerado ali para fazer um relatório. Estou dizendo de pessoas comuns. A senhora já não era uma pessoa comum, tinha um alcance gigantesco. Então, isso abalava muito a pessoa do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Não vou nem citar nome. Mas, assim, os relatórios que eram feitos, o trabalho que era feito, na verdade, independente do que eles traziam para o gabinete, era simplesmente o que estava lá. Se a senhora falava, o código, o QR Code lá tinha isso, e no relatório esquerdo, o QR Code tem isso. As urnas podem estar alteradas. As suas falas que aconteciam, ou os textos que estavam nas suas postagens, eles eram transcritos na íntegra para um relatório, colocado um link e encaminhado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não houve qualquer tipo de manipulação no trabalho que eu exercia. Se ocorreu exatamente. Se ocorreu posterior a isso, eu não tenho conhecimento. E a forma com a qual eles colocavam o conteúdo produzido pelo gabinete, se eles maliciavam aquilo, se eles apimentavam aquilo, não partia do gabinete. O gabinete somente fazia o que estava no perfil. Se no perfil a senhora falava banana verde, colocava banana verde. Banana azul, colocava banana azul. Então, eu não consigo te dizer sobre como se fosse o próprio gabinete que fizesse alguma coisa já partindo por uma perseguição. Não, era somente para oficiar, né, dentro de um relatório, como que estava no perfil. Tá. Existia algum tipo... Era realmente a descrição da verdade, do que havia, era como se fosse um monitoramento completo com descrição da verdade, e eventualmente, por exemplo, naquela época, o escritório se eu não me engano, do Zanin, ele que fez várias, relator Diego Garcia, até para vocês é importante. Todos os vídeos que eu fiz que bombaram com mais de 1 milhão de visualização, todos eles foram considerados fake news. E como esse vídeo aí que eu estou falando, o outro, por exemplo, em que eu falava de um casal em que o esposo trabalhava no TSE ou no TRE e a esposa trabalhava na escola em que existiam as urnas. E eu falava que esse tipo de coisa era uma contradição, que não podia ter esse tipo de contradição. Eu queria saber se um fato específico, talvez o senhor nem saiba, mas se passou pela sua... E às vezes podem ter sido esses juízes que fizeram depois, afinal de contas, você só dizia a verdade. Quando houve o caso do tiro, né? Você falou que foi um dos casos que ele pediu para monitorar em cima. Eu prestei todas as informações aquele dia para a polícia, e na Polícia Civil eu fui ativada como vítima, né, dentro de todos os boletins, essa coisa toda. E o rapaz quem me cuspiu, né, empurrou meu filho, depois que o policial deu ordem de prisão, ele saiu correndo, e aí eu tive a impressão dele ter atirado no cara, porque houve um disparo, e aí eu acabei sacando a arma também, etc. Essa linha do tempo daquele dia toda foi escrita pela Polícia Civil de São Paulo como eu sendo vítima e ele o agressor. Porque eram 5 homens contra mim, e meu filho de 14 anos e um policial que estava ali acompanhando. Só que quando o juiz Gilmar Mendes puxa isso, e eu tenho quase certeza que não foi ele que pediu para puxar, né? Até porque o Moraes já trabalhou como secretário de Segurança de São Paulo, tenho quase certeza que foi o Moraes que puxou isso. E aí eu vim não como vítima, eu vim já como agressora e o rapaz como réu. Eles simplesmente inverteram o processo e disseram que eu era a agressora, sendo que eu tinha porte federal, e aí me acusaram de porte ilegal, e sendo que eu tinha sido agredida, e aí eu saí como se fosse eu a agressora. Inclusive vetando partes, né? Não saía na imprensa, por exemplo, que tinha sido dado um tiro e só depois do tiro é que eu tirei a arma, né? Esse tipo de coisa passou pela sua mão ou o senhor acha que poderia
quando sai da primeira instância e vai lá para o STF, o senhor acha que poderia ter algum tipo de alteração, visto que eu era uma das pessoas, assim, número um de querer me prender mesmo? É possível? Olha, o que passou pelas minhas mãos foi um pedido para que fizesse um relatório daquele dia do disparo. Então, veio para mim esse pedido e para que eu levantasse se existia ou não porte ou a situação criminal. Eu até encaminhei uma mensagem sobre isso hoje para essa comissão. O que eu me recordo que aconteceu foi que foi levantado, na primeira consulta parecia que não constava porte, coisa assim, mas ali foi um erro do próprio sistema. Depois eles confirmaram o teu porte de armas federal. Tinha alguma coisa sobre uma suspensão condicional do processo, eu não me recordo bem daquilo, se era de fato isso seu mesmo, que eu vi nas mensagens. E foi pedido para eu fazer como se fosse um laudo técnico do disparo. Foi feito esse laudo, com passo a passo, indicando seta, a hora que pega a arma, tudo, a hora que está no bar, atravessa a rua, a hora que está no bar. Lembro claramente disso. E não tinha sido eu que tinha feito o disparo, isso está no relatório também? Não, o disparo parece que foi feito pelos seus seguranças, se eu não me engano. Era o policial que estava. Exatamente. Mas, assim, em momento algum nesse relatório foi falado que teve um disparo da sua arma, nada. Só aquele posicionamento, desde o momento da outra pessoa, né, que te ofendeu, até a entrada no bar, onde tem aquele movimento dentro do próprio bar. Foi feito um relatório, foi colocado dentro do PJE, a pedido dele, só que ele não ia utilizar, pelo que eu entendi, ele não ia utilizar esse relatório, não ia ter um processo a partir do Tribunal Superior Eleitoral. Porque, pelo que eu percebi, depois do que eu vou te contar daqui a pouquinho, é que ainda estava para se definir se era o Tribunal Superior Eleitoral, se era o Supremo Tribunal Federal, ou se era a própria polícia que ia tocar isso. Por que eu te falo Aumenta isso? o som, por favor. Aumenta o som, por favor. Porque eu estava no Sudoeste, no Sudeste não, acho que no Sudeste, jantando com duas servidoras do gabinete, e eu recebi uma ligação onde um juiz auxiliar falou que o ministro estava muito bravo, que teve um vazamento daquele laudo e que só eu, o juiz auxiliar e o ministro sabíamos daquilo. Tipo dizendo, olha, vocês não são de confiança, vocês vazaram. E aí eu percebi na conversa que aquilo não ia ser usado. Até me comentou que o ministro não ia utilizar aquilo. Só que o vazamento se deu por uma falha dentro do próprio PJE, do pessoal que colocou o relatório ali dentro e não colocou sigilo. Então isso vazou, saiu até na Folha, se eu não me engano, na Mônica Bergman, não lembro direitinho, na íntegra. Então esse foi o único trabalho que chegou para mim referente ao disparo da arma. Só isso, nada além disso. Tá. Mas foi pedido por ele um relatório. Sim. É importante isso só ficar registrado, porque como não tinha nada a ver com o cargo, esse caso, não tinha nada a ver com o meu cargo de deputada. O certo era ele ser destrinchado na primeira instância, eu como vítima, e aí eu soube, quando saiu, eu soube que ele tinha pedido esse relatório, e aí eu perguntei, por que será que ele está pedindo relatório se tem que ocorrer na área civil, né, na esfera civil? E aí, poucos dias depois, vem o Gilmar Mendes, porque já não podia ser mais o Moraes, porque como vazou do Moraes, não podia ser mais o Moraes. Aí o Gilmar Mendes pega o caso e me coloca como agressora e o rapaz como vítima. É só bom só aproveitar, porque esse foi uma coisa bastante ruim que aconteceu. Essa coisa do vamos pegar ela, vamos ter que prender ela. Teve alguma vez que ele falou assim... Usa sua criatividade, porque eu sei que teve uma vez que ele falaram alguma coisa tipo, use sua criatividade, né? Uhum. Como você só fazia o relatório sem distorcer, por acaso você sabe de alguém que, perto de você, que trabalhava com você, ou que esteve com você, que dizia que o relatório estava de um jeito, mas a pedido do Moraes a gente tinha que torcer, alguma coisa nesse sentido? De servidores do gabinete, nunca. Acontecia muitas vezes, se não diversas vezes,
de um relatório ser encaminhado e retornar ao ministro, pediu para você melhorar, colocar mais informação, mais link, mais vídeo, mais texto, e isso acontecia muitas vezes. Por mim está tudo bem, já terminei minhas perguntas. Obrigada, viu, Eduardo Tagafé? Muito obrigada, Deus abençoe você. Amém. A nossa. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.